Um prazer estar aqui neste grande evento, né, o Fórum GD do Centro-Oeste. Meu nome é Daniele Limiro e nós vamos falar aqui sobre o ESG hoje. O que afinal de contas é? Nossos dois colegas anteriores, né, já falaram, explicaram muito bem. Então a gente vai dar uma passadinha só por cima para não ficar um assunto muito repetitivo. Mas antes de começar, eu só queria saber quem está comigo aqui. Ótimo, então dá para a gente fazer uma interação um pouquinho no nosso tema, né? Bem, o que é o ESG? Primeiro já me perguntaram, é uma sopa de letrinhas? Isso é de comer? É de passar no cabelo? Né? Afinal de contas, o que é? Começa um pouco pela dificuldade em razão, né, das próprias letras significarem um termo em inglês, né? Environmental, Social e Governance. Então, é meio ambiente, social e governança. São 3 letras pequenas, minúsculas, para dizer assim, mas de dimensões enormes. Então, o que o ESG ele busca, por exemplo, na questão ambiental? Ele é muito voltado para aquelas empresas onde as empresas principalmente possuem aqueles produtos tangíveis, né? Onde visam a ideia, né, do ambiental ali, é você fazer um processo onde você tenta reduzir ao máximo a utilização de insumos, né, que você busca na natureza. O social, né, social, seria você fazer a sua interação junto com a sua equipe, né, tanto seus colaboradores internos, seus consumidores, você engajar os seus colaboradores internos e eles poderem sentir que eles fazem parte daquele universo, né, daquela empresa, eles vão motivados para poder fazerem os seus trabalhos, eles sentem felizes, eles veem valor naquilo que eles estão falando para a empresa, naquilo que eles estão fazendo para a empresa. E da mesma forma, os consumidores, né, ao consumir os produtos, vários consumidores, muitos consumidores buscam realmente as empresas que têm valores que correlacionam com os seus próprios. Então, é muito difícil hoje a gente ver, por exemplo, empresas que, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Alguém daqui consumiria um produto sabendo que a construção dele, a fabricação dele utilizou exploração de mão de obra infantil? Acho pouco provável. Então, exatamente é isso que o ESG busca, né? Levar as empresas a um outro nível. E o G de governance, o que isso significa? Não são... a ideia é trazer simplesmente ética aos negócios, transparência, boas condutas. Não é aquela questão de engessar o negócio, né? Mas sim de você ter uma estrutura onde saiba como vão funcionar as coisas e essas coisas fluam e levem essas ideias aos investidores de uma forma mais ampla, né, e de mais clareza. Exatamente isso. Então, o ESG basicamente é isso, né? A gente pode colocar assim, olha, vamos resumir o ESG em 4 palavras. É gastar menos, ganhar mais, engajar colaboradores e consumidores e ter um relacionamento com os seus investidores. Ok, estamos falando de ESG. Muitos pensam em ESG, às vezes, como um assunto banal, ou que isso não é para o momento agora, ou então falar, é muito tópico, né? Porque ficam falando só de boas práticas, ser ecologicamente correto, socialmente responsável. E na minha empresa, isso realmente funciona? Isso vem para o meu mundo? Ou se isso daí se aplica somente às grandes empresas? Como que funcionaria isso? E eu vou te responder, isso funciona para todos e nesse exato momento. E é muito importante, e assim, o que eu quero destacar aqui hoje, não vamos nos ater a um tópico utópico, vamos chamar assim. Nós vamos falar exatamente do mercado financeiro. O que o ESG representa hoje para o mercado financeiro, e eu quero mostrar para vocês a importância disso, para que vocês também comecem a aplicar na empresa de vocês, caso vocês não apliquem ainda. Esse gráfico aqui é um gráfico, não sei se vocês estão enxergando bem, que aqui está um pouquinho ruim, mas é um gráfico lá da B3, a Bolsa de Valores. E nós temos 2 linhas. A linha amarela, que representa vamos chamar assim de evolução, desde 2006 até agora, fevereiro de 2023, do índice de sustentabilidade empresarial. E a parte de baixo, que não sei se vocês estão enxergando muito bem, é uma cinzinha,
é o índice do IBOV. Então, nesse período, o índice de sustentabilidade da B3, ele começou em 2005. Nesse período que começou o índice de sustentabilidade da B3, até hoje, a gente percebe que o índice de sustentabilidade, ele está, no começo, muito empatado com o do IBOV, que seriam os outros títulos, ações normais. E daqui para frente, 2010 até mais ou menos 2021, 2022, a gente percebe que o índice de sustentabilidade empresarial está muito acima do IBOV. Então, isso demonstra que o mercado financeiro ele busca os índices, as empresas que se aderem aos índices de sustentabilidade. E por que ele faz isso? Não é simplesmente utopia. Gente, isso é segurança. É porque as empresas que investem em ESG são empresas que correm menos risco. Elas correm menos risco de ter impactos ambientais. Elas correm menos risco de ter ações judiciais contra si, em razão de poder buscar mais as legislações trabalhistas, o bem-estar dos seus colaboradores, o bem-estar dos seus consumidores. Eles não querem simplesmente vender por vender, a troco somente de finanças. Então, são empresas mais seguras. E aí o mercado busca segurança, o mercado financeiro, isso reflete no mercado financeiro. E aqui, o que nós queremos dizer, né? Trouxe algumas telas para a gente poder fazer algumas comparações. Essa aqui é a tela do Cézanne, né? Os jogadores de carta. Essa tela aqui, ela foi uma das mais caras até hoje vendidas no mercado, né, de artes, e ela foi vendida a mais ou menos 250 milhões de dólares há uns 10 anos atrás, para uma família árabe. Ou seja, a gente está falando de uma tela onde está valendo hoje, assim, né, R$1 bilhão para cima. E assim como a tela do Cézanne, nós temos que pensar na nossa empresa dentro do ESG, que ali estão sendo jogadas cartas. E quem tem as melhores cartas na mão, nesse caso o ESG, ganha o mercado. Então, ganha o mercado financeiro, quem tem o ESG sai na frente. Como que a gente pode aplicar o ESG, então, para as empresas de energia, né? Renováveis, desculpa. As energias renováveis aqui, nós trouxemos esse quadro também da B3, e aqui tem alguns tópicos, né, para a gente poder colocar como alguns marcadores, ficar mais fácil a gente tentar concretizar isso. Nós temos, então, os principais pontos, né? Ambiental são as energias renováveis, carbono, efeito estufa, clima, biodiversidade, tudo está ali, né? Então, se você já está tratando de energia renovável, a partir do momento que você já tem energia renovável, você já está deixando de emitir mais gás carbônico para a atmosfera, principalmente desativando as termoelétricas, e está relacionado também ao efeito estufa e ao clima. Social. Então, o que as empresas hoje, as mais qualificadas, vamos dizer assim, na B3, elas fazem? Elas visam principalmente colocar mulheres trabalhando, né? Que hoje nós temos aí a questão da igualdade de gênero. Então, não é só porque é mulher. Claro que vamos colocar mulheres competentes. Mas hoje o mercado, para vocês terem uma noção, 30% é a média de mulheres que participam de altos conselhos, de conselhos administrativos. E nós temos possibilidade de aumentar isso. Então, quem aumenta também se destaca, sai na frente. Cultura, né, a cultura organizacional que nós falamos a importância, gênero, cor, raça. Quem vai querer contratar com uma empresa ou adquirir um produto, ficar sabendo que aquela empresa cometeu uma discriminação racial, seu diretor está respondendo processo criminal por isso, né? E, por fim, governança. A primeira questão ali é ética. Ética. E nesse mercado, quando envolve, né, principalmente relações com o governo, isso é muito importante, tem que ter uma transparência total, realmente. Então, ética é muito visualizada para a gente poder, né? Aqui é um primeiro passo de quem não tem o ESG, por onde pode começar. Esses são alguns dos indicadores. A inovação, no mercado de energia renovável, a gente não precisa nem falar, né? Graças a Deus, todos os dias surgem aí mais e mais inovações para nós. Administração, governança corporativa e tentar minimizar os riscos. E aí eu pergunto, assim como no mercado aqui, assim como essa tela aqui de Botticelli, o nascimento de Vênus, quem que gostaria de ser a próxima Vênus no mercado da energia renovável? Ninguém? Nossa, gente! Ou minha palestra tá ruim e vocês mudaram de canal, ou eu tô dando sono em todo mundo. Bem, acelerar aqui um pouquinho. O ESG, eu
eu classifico ele assim como um guarda-chuva muito grande. Vamos falar aqui como se fosse um programa. E aqui a gente vai tratar um pouquinho, bem rapidamente, de neutralização de carbono e crédito de carbono, que são duas coisas que podem ser consideradas, são projetos que a gente pode colocar dentro do ESG. São práticas, quando realizadas, podem ser consideradas como práticas ESG. Então, o que é o crédito de carbono? Assim como essa figura, né, de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que tenta mostrar o equilíbrio, a neutralização de carbono, ela também tenta buscar esse equilíbrio. Então, assim como esse evento, ele está sendo um evento neutro em carbono, ou seja, foram verificadas quais foram as emissões desse evento, com relação à passagem aérea dos participantes, né, transporte para poder trazer os totens, né, do local do evento. Faz-se, então, um inventário, calcula-se a emissão de carbono, tenta-se reduzir ela primeiro, né, ao máximo que for possível. O que não for possível, você faz uma compensação, então, através do plantio, né, de árvores. Porque a árvore vai crescendo, vai sequestrando carbono, e aí faz aquele equilíbrio, né, do que você está emitindo, você está compensando com o que você está plantando. E, diferentemente, né, da questão da neutralização de carbono, nós temos também a questão do net zero. Diferente que fala assim, o net zero ele é mais profundo ainda, né? O net zero ele visa realmente compensar todos os gases de efeito estufa. No caso aqui do evento, a gente fala que é uma neutralização de carbono porque é um evento específico. As empresas que aderem ao Net Zero, até que é um programa, né, da ONU, que você pode, a sua empresa pode assinar e assumir esse compromisso, visa o quê? Que até 2030 as emissões de gás de efeito estufa sejam reduzidas em sua metade e até 2050 elas sejam emitidas todas as emissões líquidas, né? Consiga realmente parar de emitir todas as emissões, tentando chegar até 2100, o ano 2100, com um aquecimento global, vamos falar, a média, assim, a temperatura não passe de 1,5 grau, jamais de 2, para não ter uma catástrofe. Lembrando que não estamos falando se existe efeito estufa ou não. A questão aqui hoje não é acadêmica, mas sim de mercado financeiro. E nós vimos que o mercado busca isso que nós estamos apresentando. Então, por mais que tenha gente que fale assim, questão de efeito estufa, aquecimento global é balela. Não vamos entrar nessa seara nesse momento. A nossa questão, nosso olhar é financeiro aqui do mercado. E a questão do crédito de carbono, né? O crédito de carbono é aquela situação, o que você deixar de emitir de gás de efeito estufa, ou o que você conseguir mitigar, reduzir e mitigar, você consegue com isso gerar um crédito, e esse crédito passa a ser monetizado. E para o setor da energia renováveis, a gente tem visto, né? Existem 2 tipos de mercado de crédito de carbono, que é o mercado regulado e o mercado voluntário. Ainda o Brasil não tem um mercado regulado, mas no mercado voluntário, para as energias renováveis, o crédito de carbono é o que é mais comercializado, são os projetos mais comercializados no Brasil. Hoje, o mercado voluntário, ele está girando em torno mais ou menos de 1 bilhão de dólares, né, de negociações de projetos. E nós temos a perspectiva de que esse mês de agosto, aqui no Brasil, se estabeleça o mercado regulado. Nós tenhamos as legislações todas definidas para a gente poder comercializar dentro de regras, né, o nosso mercado de crédito de carbono. E aqui, como diz a CNN, acontecendo esse mercado regulado, a previsão que o Brasil tem é que a gente vai conseguir render até 120 bilhões de dólares, ou seja, 120 vezes mais do que nós temos hoje. Então, quem tiver este olhar, quem tem um pensamento empreendedor, vai sair na frente ganhando com o mercado ESG. Assim como, né, eu falo, essa pintura aqui é um sonho, né, gente? Isso acontecer, a gente conseguir bater aí, ganhar, ter renda em razão dessas questões do ESG que nós trabalhamos. E, por fim, o que nós queremos aqui trazer, então? O mundo empresarial, ele é um mundo onde nós temos que nos transformar. Nós temos que aglutinar a questão do ESG ao mundo empresarial, porque nós vimos todos os benefícios, especialmente os financeiros para a empresa. Ou seja, né, o que a gente quer dizer aqui? No mundo empresarial, a gente tem que aplicar a lei de Lavoisier, onde
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos que transformar hoje o que são as ações consideradas normais, cotidianas. Nós temos que trazer a inovação, aplicar essas questões do ESG, que a gente vai conseguir com isso gastar menos, ganhar mais, ter mais colaboradores e consumidores engajados e um relacionamento melhor com os nossos investidores. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu deixo aqui meus contatos, né? Eu sou sócia da Riso Energia, nossa empresa de energias renováveis, e também da Hanum Corporate Legal Advisors, que é um escritório de advocacia empresarial. Obrigada, boa tarde a todos.